Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e as irmãs que estarão vendo esse vídeo. Antes de nós darmos início à leitura da palavra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Se você está ouvindo esse vídeo no trabalho ou em algum lugar, em algum ambiente que você não pode fazer isso em espírito, ore ao Senhor agora, apresentando a sua vida, apresentando este momento ao Senhor. Vamos orar? Senhor, entramos em Tua presença neste momento, ó Pai, e agora, Deus, eu apresento cada vida, Pai, que estará, Deus, ouvindo e vendo este vídeo, meu Pai. Que o Senhor venha abrir o entendimento, que o Senhor venha, Deus, abrir a mente, meu Pai, espiritual, para que, Deus, o que será ensinado aqui hoje, venha trazer, meu Pai, raiz, venha trazer a esta mente, a este coração, o desejo cada dia mais por Ti, a vontade de viver, meu Pai, a Tua presença, a Tua vontade, Deus, na vida. Que o Senhor traga um despertar, que o Senhor, meu Pai, traga, meu Pai, um avivamento para esta vida. Eu quero profetizar, Senhor, mediante a minha fé, que haja paz neste coração, que haja luz nesta vida, nesta casa, neste lar, Senhor. Que haja, meu Deus, união entre pais, entre filhos, esposo, esposa. Que haja, Senhor, transformação. Eu creio no milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Gente, hoje é uma palavra muito importante para a nossa vida, porque nós falamos muito a respeito de Daniel. Daniel, na verdade, é um exemplo para a gente. Hoje, nós se ouvimos muitas ministrações, muitas pregações, falando de Daniel na cova dos leões. Nós ouvimos muito falar de Daniel ali entrando na cova dos leões e os leões não o devorando, os leões não destruindo a sua vida. Mas tudo isso tem um fundamento, tudo isso aí tem uma história. Na verdade, Daniel não está entrando na cova dos leões por nada, não. E é isso que eu quero trazer hoje, que está aqui no livro de 1 Daniel, ou Daniel, capítulo 1. Nós já vamos começar lendo o verso 3 em diante. Amém? Pegue sua Bíblia, seja ela no celular, seja a Bíblia também, ela física ou digital. Lhe convido agora a você abrir ela no livro de Daniel, capítulo 1, verso 3 em diante. Glória a Deus. Nós vamos falar aqui agora sobre o sucesso do ministério de Daniel. Amém? Vamos lá, vamos ganhar tempo. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Agora vamos para o verso 5. Vamos começar agora a entender um pouco de tanta manifestação de Deus na vida de Daniel e de tantos milagres bem-sucedidos na vida de Daniel. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Amém? Aqui nós já estamos começando agora a compreender aqui que Daniel, ele já não está mais no lado da sua família. Daniel não está mais agora vivendo ao amparo dos seus pais, da sua mãe.
paterno. Daniel aqui não está sendo instruído agora por seus pais. Daniel não está agora aqui debaixo de ensinamentos dos seus pais. Mas nós já observamos que Daniel foi trazido à Babilônia com outros jovens, inclusive com ele Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui nós já começamos a entender o sucesso. Aqui nós já começamos a entender o sucesso de Daniel e o fracasso da igreja dos dias atuais. Agora, o rei ele ordena, no verso 5, que seja levado até aqueles jovens rações, manjares, alimentos que o próprio rei comia, que o próprio rei se alimentava, para aqueles jovens eles crescerem fortes, saudáveis, para que naquele prazo determinado se apresentasse ao rei. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós estamos aqui focando em Daniel, eles tinham o temor a Deus. Eles acreditavam no Deus de Israel. Eles acreditavam no Deus vivo. E Daniel, ele colocou em seu coração o desejo, o propósito de não se contaminar com as comidas e os manjares do rei Nabucodonosor. Nós já observamos aqui uma passagem, um texto no verso 5 e já também aqui no verso 8, que é onde diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Olha o interessante aqui, o segredo do ministério de Daniel. Daniel não está agora aos olhos da sua família. Daniel não está aos olhos agora dos seus, não. Daniel está na Babilônia, aonde tudo era lhe permitido, inclusive se alimentar com os manjares do rei. Mas Daniel começou seu ministério dizendo não. Não, muitas das vezes nós usamos quando nós não queremos dar algo a alguém, fazer algo por alguém, não é isso? Mas Daniel estava dizendo não, eu não irei me contaminar com os manjares do rei. Eu não irei entregar o meu corpo para me contaminar com os manjares do rei. Inclusive, nós temos também passagens bíblicas, né, para isso. Exemplos de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6, capítulo 12. Perdão. Nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você viu aqui? Daniel ele estava em um lugar onde agora ele recebe uma ordem. Olha, vai vir comida sacrificada a deuses, vai vir manjares agora, bebidas, vinhos, que são oferecidas a deuses. Vocês agora vão ter que comer. Daniel diz não. Não, porque todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém como cristão. Isso a igreja deixou de lado. Você que está me vendo como cristão tem que deixar essa raiz voltar a crescer em seu coração, porque nem tudo lhe convém. Não é porque estão lhe oferecendo, não é que porque estão lhe dando que lhe convém. As coisas têm que serem analisadas e nós como cristãos devemos ter a sensibilidade do Espírito para discernirmos aquilo que é de Deus ou não. Daniel agora ele está dizendo, olha, vamos aqui. Daniel está trazendo para nós hoje, cristão do século XXI, as seguintes palavras. Independente de eu estar debaixo da direção e da orientação dos meus pais paternos,
Independente de eu estar em Israel, sendo direcionado por sacerdote, por pastores, independente. Aonde eu estiver, a minha comunhão, a minha lealdade, a minha santidade é individual com Deus. Porque os olhos de Deus estão sobre todos, sobre o justo e o pecador. Então Daniel, ele tinha um temor diante de Deus. Daniel, ele não estava vivendo uma vida com Deus por estar debaixo da direção dos seus pais. Não. Você que é crente tem que aprender esse segredo. O segredo de Daniel é que independente aonde ele está, independente do que venham oferecer a ele, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro aquilo que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. Então, Daniel está nos dando um segredo. E este segredo está aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas. Ninguém estava vendo Daniel. Não ia ter ali na Babilônia agora ninguém para apontar o dedo para Daniel e dizer, olha, e você não é crente? Não ia ter ninguém ali agora para apontar o dedo para Daniel e dizer, você não é cristão? Não ia ter. Daniel poderia muito bem participar dos manjares do rei. Mas Daniel, ele não servia a deuses e ele servia ao Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Daniel, ele está dando um exemplo para nós cristãos. Porque muitas das vezes, quando você está envolvido com irmãos, você se comporta, você se mantém fiel. Mas a nossa lealdade com Deus não deve estar em um conjunto, não deve estar em uma multidão, deve estar individualmente eu e Deus. Então, irmãos, nós já tivemos o primeiro segredo, não é isso? O primeiro segredo que é independente de quem vai estar te vendo, independente da plateia, independente dos aplausos, independente se alguém vai apontar o dedo ou não, tenha a sua comunhão com Deus. Amém? Tenha a sua intimidade com Deus. Vamos lá. No verso 8 que nós lemos diz, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vamos para o verso 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem. Olhe que forte. Verso 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. Não é forte? Verso 16. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Irmãos, Daniel está nos ensinando a ter uma vida espiritual alicerçada, ter uma vida espiritual de comunhão, de ter Deus como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Daniel, ele está dizendo que não vai contaminar o seu corpo. Daniel está dizendo que não vai contaminar o seu corpo. E o que isso tem a ver? Temos também. Tem tudo a ver. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Vamos ler a palavra do Senhor? Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Daniel está dizendo aqui, para nós cristãos do século XXI, o meu corpo
é templo do Espírito Santo. Mas como o meu corpo vai ser um templo do Espírito Santo se em minhas velhas práticas, se em minhas velhas contaminações? Daniel está dizendo que, olha, nós não vamos comer e não vamos beber os manjares do rei. Nós temos um temor a Deus. O princípio está aí. Você ter temor a Deus. Você está ciente que de tudo que você vai fazer, Deus vai estar contemplando. E Daniel está dizendo, olha, só nos dê água e legumes. E no prazo de 10 dias você volte e observe nós e os demais. É forte, irmãos. É forte porque o segredo dos leões não comer Daniel, o segredo da fornalha não destruir Sadraque, Mesaque e Abednego está aí. Porque enquanto os demais que vieram com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego estavam se deliciando, estavam caindo de cabeça. Estavam caindo de cabeça. Olha só. Hoje os cristãos pegaram essa palavra. Mas não é pecado. Isso não é pecado não, isso não contamina o corpo. Não há mais uma sensibilidade. Porque Daniel está dizendo aqui que eu não vou me contaminar. Só me dê água e legumes. É o suficiente. Quando ele volta para ver a feição de todos, os 4 se destacam diante de todos. Por quê? Porque eles se manteram na presença de Deus. O sal, ele estava ali. Quem era o sal? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele era um luz naquele lugar. Ele era um exemplo na Babilônia. Mas hoje os cristãos estão vivendo na Babilônia os costumes da Babilônia. Os cristãos hoje, quando saem da igreja, quando não estão na igreja, que vão a um trabalho, que vão a algum outro lugar, eles se abraçam e a maioria dizem assim, não é porque eu tenho que me comportar como eles para mim ganhar eles para Deus. Eu tenho que comer, beber, me vestir como eles se vestem e bebem para mim convencer eles a vir para a igreja. Aonde isso vai acontecer? Porque Jesus disse que quem convence o homem do pecado é o Espírito e o seu corpo não é templo do Espírito. Por conta das contaminações. Porque não tem como o seu corpo habitar dois. Deus, o Espírito, e o diabo e os espíritos malignos. Então Daniel está dizendo aqui, olha, eu não vou me contaminar. O preço nós não nos importamos em pagar, mas eu irei manter a minha lealdade com Deus. Irmãos, é forte, porque a maioria hoje quer escutar nos púlpitos, e é o que mais tem se ouvido nos púlpitos hoje, que você pode até cair na cova dos leões, mas Deus vai fechar a boca dos leões. Você pode até cair na cova, mas o milagre é na sua vida. Você pode até cair na cova, mas Deus vai enviar um anjo lá dentro. Isso, irmãos, isso é muito fácil de ser ministrado. Isso é muito até gratificante para o nosso coração ouvir. Isso traz alegria, não é isso? Mas Daniel tem uma história. Daniel, ele entra na Babilônia como crente e se mantém como crente. Você que está me ouvindo, quer alcançar o milagre de Deus, o princípio é você se manter na presença de Deus. É você manter a sua vida com Deus. É você dizer não ao pecado. O pecado ele está fazendo parte da igreja hoje dos nossos dias. As pessoas não estão tendo mais sensibilidade. As pessoas não têm mais comunhão com Deus. As pessoas hoje preferem ouvir palavras que traz um conforto, que traz uma massagem para o ego, mas não querem ouvir a verdade que vem da boca de Deus. Daniel ele recebeu esse livramento porque Daniel estava na presença de Deus. Daniel, verso 17. Ora, e esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel
deu entendimento em toda a visão e sonho. Porque é o segredo está aqui. Porque não se tem visão mais nas igrejas? Porque não se tem mais revelações? Porque não se tem mais poder de Deus nas igrejas? Porque estão se contaminando com os manjares do rei. Porque estão se contaminando com as porções e os vinhos do rei, que são oferecidos e consagrados a demônios, as deuses e não a Deus. Hoje a igreja do Senhor está vivendo uma decadência. Ela está se contaminando. Jezabel, ela tem entrado dentro da igreja e colocado ou não tem nada. Hoje os crentes usam o que querem, vivem como querem e dizem: não tem nada a ver isso com Deus. Deus não contamina, Deus não... Não, aonde é que está isso na Bíblia? Aonde é que está isso aqui? Porque quem foi que disse? É doutrina de homem, é doutrina de demônio. Deus permite sim, porque essa minha forma eu vou convencer o outro. Não. Daniel está dizendo para não se contaminar. Daniel está dizendo: seja diferente, seja luz, seja o sal da terra. E o sal da terra, irmãos, é interessante. É interessante que o sal, ele não é para ser mostrado. O sal é para Deus aparecer. Eu vou explicar melhor. Quando se faz uma comida, a coisa fundamental não é um tomate, não é uma cebola, não é um coentro com cheiro verde. A coisa fundamental em um alimento, em um feijão, vamos dar um exemplo, em um arroz, chama-se sal. Só que esse sal, se você colocar uma porção alta, você perde a comida. Não vai prestar. A comida não vai ter qualidade. E se você colocar uma porção abaixo do ideal, a comida vai ficar insossa. Ou seja, o sal ele tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. O sal não pode se contaminar. O sal não pode alterar nem para cima e nem para baixo. Ele tem que se manter um equilíbrio. Ou seja, você não pode se contaminar com o mundo. Tem que se manter na presença de Deus. O sal, você não vai perceber ele na comida. Ele vai estar lá. A não ser que você altere. A não ser que você diminua. Mas se ele estiver no nível, você não vai perceber. Ele vai estar lá. Assim é o crente. Se você se manter fiel, se você se manter em lealdade, se você manter a santidade do corpo, da alma e do Espírito, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas como é que o seu corpo vai ser templo e morada do Espírito Santo? Se o teu corpo está sendo contaminado com os manjares do rei. Mas eu não quero ser comido pelos leões. Mas eu não quero ser devorado pelos leões. As palavras, irmãos, as palavras não podem ser até liberadas por alguém que Deus vai fechar a cova, que Deus vai trabalhar. Mas para isso acontecer, primeiro Daniel manteve a vida de integridade, lealdade, comunhão. Deus tem projetos, Deus tem livramento, Deus tem algo a fazer com quem tem compromisso. O Espírito Santo, ele vai descer na vida de quem tem compromisso, porque o Espírito, no dia de Pentecoste, Atos 2, desceu, veio um som como de um vento veemente impetuoso, e entrou, invadiu a casa, e foram repartidos entre eles línguas como de fogo, e todos se maravilharam. Por quê? Porque eles estavam mantendo a vida com Deus, eles não estavam participando dos manjares do rei. Porque Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Só que a igreja do Senhor não até quer ficar em Jerusalém, mas não quer se manter em espírito e em verdade. Quer ficar em Jerusalém, se comportando como o mundo, praticando as mesmas coisas do mundo, vivendo e sendo cada dia mais se aprofundando nos prazeres e nos manjares do rei. Então, irmãos, o segredo está aqui. Daniel está nos dando um exemplo.
Um exemplo que você não precisa que alguém esteja lhe vendo. Deus já está lhe vendo. Você pode pensar, mas ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Deus está vendo. Porque na hora que você for cair na cova dos leões, a sua consciência vai lembrar das suas práticas. E não adianta pensar que o leão vai fechar a boca, que não vai. Quando o rei, ele não dorme, ele jejuma, ele, ao amanhecer, ele vem às pressas e quando ele chega, ele grita, Daniel, Daniel, porventura, o teu Deus se livrou? E Daniel grita, ó rei vive para sempre. O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, me livrou da boca dos leões. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não cansava de ter uma vida em constante oração. A oração vai fazer com que você não aceite os manjares do rei. A oração vai fazer com que você tenha uma vida com Deus. A oração vai fazer você conhecer a pessoa de Deus, conhecer o Espírito Santo. Você vai alcançar a liberdade, a libertação do seu corpo por meio da oração. Para você ter um templo do Espírito Santo, para você ser o templo do Espírito Santo, você tem que ter uma vida constante de oração. Daniel está dizendo, olha, igreja do século 21, quer alcançar? Não coma os manjares do rei, não se contamine. Irmãos, vamos parar com isso de que não é pecado, porque tudo lhe convém, mas não é lícito. Não é, não é. Antigamente você mesmo dizia, não, isso é pecado, isso não pode, eu não posso usar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso andar assim, eu não posso participar de certos ambientes. Hoje você participa, hoje você se veste, hoje você diz e fala que não é mais pecado. Por quê? Eu lhe respondo, porque comeu dos manjares do rei e ainda diz que não comi não. Eu só abri os meus olhos para enxergar a verdade, que Deus não está preocupado com a minha roupa. Deus não está preocupado com o meu jeito de andar, com o meu jeito de falar e os ambientes que eu participo. Deus não está preocupado, Deus está preocupado com o coração. Mas se o teu corpo não for luz, se o teu corpo não for purificado pelo sangue, se o teu corpo não for santo, aonde é que Deus ou o Espírito Santo vai habitar? Nele? Não vai. Não vai. Então, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está santo, se santifique mais. Irmãos, vamos nos despertar. Essa palavra aqui está sendo ministrada, exortação e mais exortação. Que Daniel não foi comido pelos leões, você também não vai. Mas ninguém fala a vida de renúncia, ninguém fala os arrependimento, ninguém fala de você estar perto de Deus. Ninguém fala mais isso. Ninguém fala que a coisa fundamental no ministério de Daniel estava em não se contaminar na Babilônia. Você está no mundo, você vive no mundo, mas não se contamine com as coisas deste mundo. Não se contamine. Então, irmãos, ainda há tempo. Examine-se o homem a si mesmo. Qual é fácil? Observe sua vida de 10 anos atrás e observe a sua vida agora. Não terrena, mas espiritual. A forma que você se vestia, a forma que você falava, a forma que você agia anos atrás para a forma que você age hoje. Observe se o seu coração está preenchido, observe se o Espírito Santo ainda está aí, observe se ainda há uma comunhão com Deus, observe se ainda há uma sensibilidade com Deus. Observe, que você vai ver a diferença. Deus não está querendo o seu coração exclusivamente, porque o que se fala mais é Deus, ele está preocupado com o meu coração e o meu coração é bom. Eu sou, pense uma pessoa de coração bom. A bondade não é suficiente para entrar no reino dos céus, irmãos. Não. Tem que ter vida de renúncia, de arrependimento.
uma vida purificada, tem que ter uma vida que não participe das mesas do rei. Elias enfrentou uma das maiores guerras por não aceitar sentar na mesa de Jezabel, não participar da mesa de Jezabel. Elias era profeta, porque não participou da mesa de Jezabel. Dá tempo de você se levantar daí. Dá tempo de você se levantar desse meio, dá tempo de você se levantar, dá tempo de você reconhecer, se reerguer. A Bíblia diz, olha onde caíste, volta lá, levanta-te e continua, porque o seu alvo é Cristo. Então, irmãos, não sente na mesa dos manjares do rei. Não participe. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Este foi uma pequena palavra para os nossos corações a respeito do sucesso do ministério de Daniel. O sucesso do ministério de Daniel estava em ele não participar. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não participou. Os demais que vieram com eles participaram e não tiveram um legado, não tiveram uma história. Daniel teve uma história. Hoje nós estamos falando de Daniel, sabe por quê? Hoje nós falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Porque eles não participaram da mesa do rei. Eles não participaram dos manjares do rei. Por isso que eles têm um legado, têm uma história.